Então, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Conexão Diagnóstica. Hoje é um episódio que eu tenho a honra de receber a primeira mulher médica convidada aqui dentro do nosso canal. E eu queria começar pedindo para que ela se apresentasse aqui. Então, eu queria que você falasse quem é você, como que é seu nome e principalmente o motivo que você escolheu a especialidade médica que você exerce hoje. Perfeito. Sou doutora Ana Carolina Augusto, sou ginecologista obstetra, e o motivo que eu escolhi, eu acho que na verdade eu costumo falar que durante todo o curso, assim, de medicina, acho que a gente passa por a gente gosta de tudo, depois a gente não gosta de nada, e eu acabei escolhendo a ginecologia obstetrícia no final do meu curso. Na verdade, eu nem imaginava que eu escolhia a obstetrícia. E e aquilo foi, assim, ganhando, eu fui criando uma expectativa muito grande, até porque a área é muito ampla. Sim, Eu sim. gosto muito de clínica, eu gosto muito de cirurgia, então para mim, deixar uma área ou outra, acho que pesou muito Uhum. nessa hora da decisão. Então acho que foi isso sim, a parte das 2 de ser de clinicar e Juntar. ser cirúrgico para mim, foi o acho que foi principalmente a decisão. É, eu vejo que tem muita gente, Ana, que exatamente fica nesse limbo durante a faculdade, Aham. né, eu vou pro lado clínico, eu vou pro lado cirúrgico, e tem algumas especialidades, né, tipo GO, otorrino, oftalmo, que você Que a consegue gente juntar as 2 coisas, né, então eu achei interessante que você começou trazendo esse ponto. Eu queria até aproveitar, começando para te perguntar, o que que você enxerga que é essencial para o médico ginecologista hoje se inserir bem, se formar bem e começar a trabalhar para ele começar a carreira aí no mercado de trabalho? O que que você enxerga, assim, como característica essencial para um bom médico ginecologista? Eu acho que, na verdade, né, no período todo da faculdade, a gente vai querendo criar conexões com Uhum. algumas áreas. E a gente saber decidir exatamente qual área que claro que a gente vai levar em consideração várias coisas, Uhum. mas uma das coisas que é muito importante é saber o que a gente gosta e saber o dia a dia de cada médico, de cada rotina de cada especialidade. Então acho que isso é muito importante e acaba aí influenciando na decisão. Total, total. Exatamente. E até eu ia te perguntar, Ana, se dentro da ginecologia e obstetrícia, se hoje você exerce mais o G, exerce mais o O, é um misto, né? Eu sei que eu fui lá no seu consultório esses dias, eu vi que você tem bastante paciente que, acho que pelo que eu entendi, vai pelo G, mas eu vejo que você faz um pouquinho do O, assim. Exatamente. Na verdade, assim, quando a gente começa, a gente mescla bastante. Então a Aham. gente tem bastante gineco e bastante obstetrícia. Eu costumo falar que as gestantes começaram a me escolher um pouco mais. Então, hoje na minha clínica, eu acabo atendendo mais obstetrícia, Aham. mas eu não deixei a gineco não, a gineco ainda está presente, de um pouco menos frequente, mas a obstetrícia hoje está um pouquinho mais. Não, entendi, perfeito. E até dentro da GO é uma área interessante a gente conversar, porque tem várias subs dentro, né? Ah, Uhum. endometriose, cirurgia minimamente invasiva. Então eu queria até te perguntar se você enxerga que tem alguma sub em alta atualmente, alguma coisa que vem crescendo. Eu vejo, por exemplo, muito pessoal falando de endometriose, tem uma coisa que eu trabalho bastante também. Então eu queria até que você comentasse se existe alguma oportunidade, assim, até talvez para uma pessoa que queira fazer GO, esteja ouvindo a gente, dentro das sub-áreas dentro da ginecologia, da especialidade. Eu acho interessante isso, porque essa área, eh, a ginecologia, ela vem ganhando muito Uhum, espaço, porque a gente essa parte de endometriose que vem se falando muito e que a gente uhum. consegue hoje, junto com a clínica, mas com a investigação de imagem, ela vem ganhando muito espaço, né. Total. A gente Uhum. conseguindo diagnosticar mais, fazendo mais tratamento, né, então isso ele está repercutindo mais. Então eu acredito que sim, há uma oportunidade legal nessa área, em cirurgias, minimamente Total. invasivas, eu acho que essa parte tá a gente aqui em Umarama, acaba que estamos começando mais, Sim, caminhando para sim, isso, sim, mas que eu sim. acho que futuramente vai se encaminhar e vamos ter mais oportunidades aí. Não, é Cirurgias menos invasivas, sim, sim. diagnósticos mais precoce. Não, com certeza. Até da endometriose é legal que você falou, porque, por exemplo, hoje eu atendo algumas pacientes que têm endometriose, às vezes elas têm um diagnóstico muito tardio, por Perfeito. exemplo, aos 50, 55 anos, e aí justamente se a gente parar para olhar, é porque antigamente não se falava muito em endometriose, né, a gente não tinha muitos meios para fazer esse diagnóstico. Então Exatamente. é meio triste você olhar que aquela paciente, aquela mulher ficou a vida inteira ali sofrendo e não teve o diagnóstico, né, então acho que a gente fala muito de endometriose hoje, porque a gente tem muitos meios a mais para diagnosticar, por exemplo, essa doença, né. Exatamente. E a gente acabou que se deixou evoluir muito a doença,
se diagnosticando tardiamente, e aí acaba que o tratamento, se a gente começasse de forma mais precoce, a gente dava uma qualidade de vida melhor. Então, por isso que houve essa necessidade de evolução em tecnologia, né, Sim, para a gente tentar frear um pouco a doença. Mas acredito que com esses diagnósticos mais precoces, a gente consegue fazer um tratamento, uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. sim, com certeza. É que até um papel nosso como médico, acho que conversar entre as especialidades para que a gente consiga pedir o exame antes, né, ou até ser mais assertivo, às vezes, para, por exemplo, o paciente com 18, 16, 15 anos, a gente sabe que a gente já consegue fazer diagnóstico de endometriose, né, então, olha o quanto às vezes a gente conversar e, assim, estar próximo um do outro, às vezes ajuda o paciente principalmente, né. Exatamente. Esse vínculo entre as áreas só tem o paciente que ganha Com com isso, certeza, né. com certeza. E Exatamente. até aproveitando esse gancho, né, eu ia te perguntar como que você enxerga a importância de, por exemplo, vocês que são ginecologistas, que são obstetras, vocês terem um radiologista perto, né? Porque eu sei que até da nossa parte, da parte de vocês, acho que essa troca é muito rica, porque, por exemplo, às vezes a gente no laudo, às vezes a gente escreve um monte de coisa, mas não é realmente o que você está perguntando ali, né? Então, eu acho até legal eu ter esse contato contigo, porque de vez em quando eu te mando mensagem, né, mano? É isso mesmo que você quer saber? Porque às vezes até pra mim é um bom feedback pra ver se eu tô sendo assertivo naquilo que você tá me perguntando. Então eu queria te perguntar como que você enxerga essa importância e se você usa isso no seu dia a dia, assim, como que você enxerga isso? Com certeza. Essa troca de informação eu acho essencial, até porque muita coisa que a gente escreve no laudo, talvez não é o que a gente falando, conversando, a gente Sim, consegue se identificar melhor. Mas o paciente ganha muito e ele fica muito feliz quando eu falo para ele: "Ó, o médico que fez seu exame entrou em contato comigo e falou que eu já fiz isso, já sim, falei que sim, você entrou em contato com comigo". certeza, Eles ficam extremamente felizes e se sentem muito mais importante, com né. certeza. A prática clínica, junto com o exame diagnóstico, o exame de imagem, para mim, hoje, ele é essencial na Sim, minha sim, prática clínica. com Na certeza. obstetrícia, por exemplo, eu, a a imagem para mim, eu dependo totalmente para saber a minha conduta. Se Uhum, eu vou, por exemplo, na obstetrícia, um exame muito bem feito do primeiro trimestre, eu consigo rastrear as pacientes que têm maior risco de com pré-eclâmpsia, certeza. né, Dupla de numa gestação. uteroterina, né. Perfeito. Uhum. Então, é algo que eu consigo definir a gestação toda, fazer uma profilaxia, um tratamento mais adequado, né, e fazendo uma clínica, complementando com um exame de qualidade. Com certeza, com certeza. Então, Ana, eu queria aproveitar esse espaço aqui que a gente preza muito por uma informação de qualidade, sempre que eu estou com algum especialista da área, a gente sempre faz algumas perguntas justamente para o público que está assistindo entender um pouquinho sobre a sua área, sobre as doenças que você trabalha. Então, como a gente puxou o gancho da endometriose, eu queria te pedir para explicar para a mulher que está assistindo a gente como que é essa doença, quais são os principais sintomas, se existe, não existe tratamento, que eu sei que tem vários mitos aí que a gente fala sobre endometriose. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, uma profissional extremamente de qualidade, aberta a conversar, para você explicar um pouquinho sobre essa doença aí para o público geral. Perfeito. A endometriose ainda ela é a gente tem várias, os pacientes têm muita dúvidas, né, Uhum, porque em muitas situações elas acreditam que os sintomas, são normais e aí uhum. acaba se, sendo passando despercebido ou não vai procurar um médico ou enfim, a qualidade de vida dela, tende a piorar. Mas o que que é importante cada paciente entender e reconhecer, não que seja algo preocupante, mas que elas precisam ir no médico de rotina, Uhum. conversar e identificar alguns sinais de alerta, né. Então o que eu costumo falar para as minhas pacientes é muita atenção, quando tem, um fluxo aumentado, dores importantes durante o período menstrual, tá, irregularidades menstruais, dores durante a relação, tá, e isso acontece de forma progressiva. Tá? Então, muitas vezes acontecem, às vezes as pacientes percebem, mas elas acham que isso é normal. Não que não seja normal, mas isso precisa ser investigado, isso precisa ser avaliado por um médico, e aí sim a gente conseguir diagnosticar, talvez de uma forma mais precoce, para trazer uma melhor qualidade, um tratamento mais adequado e uma qualidade de vida para elas. Perfeito, Ana. Até eu queria aproveitar esse espaço sobre endometriose para que eu comente um pouquinho em relação aos exames de imagem que a gente tem na endometriose hoje. Então, basicamente, são dois exames, que é a ressonância magnética da pelve feminina e o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. E é uma pergunta que eu recebo bastante o que que muda do ultrassom com o preparo intestinal para rastrear endometriose da ressonância magnética da pelve feminina? Então, basicamente, vamos lá.
ultrassom com preparo intestinal para avaliar a endometriose, ele vai ser um pouco mais acurado, principalmente para lesões de intestino, que a gente consegue seguir o intestino ali com o aparelho de ultrassom, e a gente consegue ver, inclusive, pequenas lesões intestinais. Já a ressonância, ela vai ser um pouco mais acurada para lesões, principalmente do compartimento retrocervical. São aquelas lesões mais comuns, inclusive, de endometriose, que elas ficam ali atrás do útero, como, por exemplo, quando tem acometimento dos ligamentos uterossacros. Então, eu queria aproveitar esse espaço aí só para esclarecer esse ponto também, que eu acredito que seja vocês, ginecologistas, já sabem disso, trabalham com isso, mas às vezes outro médico aí que está olhando, ou o próprio paciente pode ser beneficiado desse tipo de coisa. E aí agora, Ana, eu queria até puxar um pouquinho em relação à sua história aqui em Marão, eu sei que você está aqui já há alguns anos, até eu queria te perguntar nesse sentido, o que você acredita que tenha sido mais importante, ou quais características tenham sido tão importantes, assim, para você ter uma reputação tão boa aqui em Marão? Porque sempre que eu falo de você, assim, geralmente o pessoal abre um sorriso, assim, até as pacientes suas que eu pego, sempre falo que você é uma profissional que acolhe muito, que sempre está disposta a ouvir. Até o pessoal do Neurospar que eu ia fazer exame aqui sempre fala que o plantão com você é muito bom, assim. Então eu queria até te perguntar o que você acredita que sejam características essenciais para um médico, assim, ter uma carreira de sucesso no longo prazo, como você já tem aqui em Moarama. Eu fico muito feliz de escutar isso, mas a reputação eu acho que ela é dia a dia Com a gente certeza, vai com construindo certeza. ela. Mas eu não consigo deixar de falar sobre a minha reputação profissional sem falar da minha parte pessoal, Com né. Eu certeza. acho que a forma como a gente é criada, como a gente recebe isso e como a gente consegue transmitir isso faz totalmente diferença na nossa Sim, vida pessoal. Então, aquele respeito, a empatia, a humanização, eu acho que isso é extremamente importante e acolhedor, né. A gente acolher, independente, técnica a gente tem que ter, sim, conhecimento científico, embasamento científico a gente tem que ter. Mas a hora que a gente começa a ter essa conexão, essa reciprocidade, conexão com o paciente, eu acho que repercute muito. Então ali, a medicina baseada em evidências junto com um acolhimento ali, acolhimento, uma, reciprocidade, conexão, interação com o paciente, eu acho que isso está relacionado da minha vida profissional e que acaba refletindo na com minha vida certeza, pessoal. com certeza. Não, e dá pra ver que você é uma pessoa muito boa, assim, porque eu até conheço sua irmã desde pequena, assim, então já conheci a família, né, mas é basicamente essa balança, né, a gente tecnicamente ser bom, que não tem como você só ser acolhedor se você tecnicamente não é bom, né, e você ser acolhedor também, né, porque Exatamente. a gente vê muitos médicos que são excelentes, mas às vezes o tato humano ali, falta muito, né, então é Eu muito engraçado isso, né. Perfeito o que você falou. A parte técnica, ela é essencial e a gente tem que ter. Só que quando a gente não tem essa parte acolhedora, o paciente vai sair do seu consultório e não vai voltar, Com porque a certeza, conexão é importante. Se você sabe, você não sabe passar, com certeza, criar uma conexão, uma confiança no paciente para você explicar o que você sabe para ele, ele vai sair do seu consultório e ele não vai voltar. com certeza, com Você pode certeza. saber você pode saber tudo, mas talvez ele não volte. Com certeza. Não, totalmente. E até agora, Ana, entrando numa parte mais sobre visão de mercado, visão da especialidade, como que você enxerga essa especialidade atual da ginecologia, obstetrícia? Talvez se você fosse dar alguma dica para alguém que é estudante de medicina hoje, pense em fazer GO, você enxerga assim o mercado em expansão? Como que você enxerga, por exemplo, daqui 5 a 10 anos a especialidade? Eu acho que a ginecologia obstetrícia ela vem crescendo muito. Uhum, A gente aqui em Umarama, né, a área, o que eu vivo, que eu consigo conviver, assim, com a minha área, eu vejo que, assim, a gente não tá super saturado não. A uhum, gente precisa de médicos bons, a gente precisa de médicos com técnicas e a gente precisa de médicos empáticos, humanos e que tenham essa conexão com o paciente, né. com Então eu certeza. vejo uma especialidade que vai crescer muito, que a gente vai criar a gente vai ter mais parte de tecnologia, mais exames, mais diagnósticos, mais profilaxia, mas junto com isso a gente vai necessitar de mais conexão com médico-paciente também. Com Então a gente certeza. precisa de mais médicos, mais ginecologistas, mas que eles entendam que a gente precisa ter técnica, mas a gente precisa também ter conexão. Com certeza. Então acho que resumindo dá para falar que tem espaço para profissionais. Tem Seria isso, espaço né? para gente Com boa. certeza. É, a gente sempre brinca, assim, sempre ouvi isso muito na minha residência, que para quem é bem formado sempre vai ter Vai ter espaço, né? espaço. Então é muito real isso. E até pensando um pouquinho nesse lado mais empresarial, mais de gestão, sei que você também tem a sua clínica. Eu queria te perguntar como que você enxerga essa importância do médico também pensar como um gestor, como um empresário,
porque isso é uma coisa que a gente não tem nada na faculdade, né, praticamente. Eu, particularmente, não tive, tudo que eu fui aprendendo foi na raça ali, que eu comecei a empreender no digital quando eu estava na R2, enfim. Então foi tudo muito na raça, assim. Eu sei que você também tem a sua clínica, eu queria até que você, se pudesse sua opinião, assim, colocasse aqui, como que você vê essa importância do médico também entender um pouquinho dessa parte de gestão um pouquinho mais empresarial também. Eu costumo falar que hoje a gente tá eu estou tentando lutar contra isso Aham, também, porque eu aham. preciso saber gestar mais, né. Sim, sim, sim. Mas o que a gente hoje a gente vê que médico, a maioria, né, não todos, mas Uhum. muitos médicos não têm uma boa gestão. Trabalham a vida inteira, chega no final da vida, a gente não tem uma qualidade de vida, e aí acaba se trabalhando por muito tempo com uma exaustão, acabando com a saúde. Então eu acho o quanto isso é importante a gente aprender, ou pelo menos ter pessoas que entendam, para a gente Com saber certeza, organizar e equilibrar o nosso dia a dia, com da certeza. nossa qualidade do nosso atendimento, a gente ganhar bem, trabalhar bem e também ter uma boa qualidade de vida. Se Com a gente não certeza. equilibrar isso, a gente vai chegar lá no final da Vai vida ter que continuar e vai trabalhando. ter que continuar trabalhando. Então, é isso que eu acho. Eu vejo hoje. A gente sabe que muitos médicos não têm essa parte de gestão Empresarial. empresarial. E a Uhum. gente hoje sabe o quanto isso é importante, com certeza. Não, e é aquela clássica história, né, do senhor de 65 anos dando plantão na UPA lá, né, Aham, muito com um cara recém-formado do exatamente. lado ali, né. Exatamente. Vai entrar gente mais nova, que acaba que você não tem o mesmo ritmo. Com Vai chegando ali certeza. 60, 70 anos, você não tem mais o mesmo ritmo do cara de 20, 28 anos. Então, ele vai ficando para trás. Então, a gente precisa ter qualidade de vida. E é agora que a gente precisa. Com Não é certeza. lá no final, não. Com certeza, é verdade. E até eu queria te perguntar, principalmente em relação a entrando nessa parte de gestão, de empresarial, mas outro lado também é a questão de posicionamento digital, né, que a gente vê hoje, talvez você tenha acompanhado, até estava conversando com meu pai esses dias que ele contou que a minha geração é totalmente diferente da dele no sentido de maneiras de buscar o conhecimento, de maneiras de estudar. Então eu queria que você comentasse um pouquinho de como que você enxerga também essa importância do médico estar dentro do digital, se posicionar no digital, como que você vê isso? Eu sei que você é uma pessoa que também produz conteúdo, que está ali sempre, então eu queria te perguntar um pouquinho em relação a esse assunto também. Eu sou suspeita a falar, porque eu acho que, a gente tá Instagram, rede social, independente de qualquer forma que a gente faz, eu acho que o médico ele tem um poder, um potencial para transmitir conhecimento, porque muitas pessoas confiam na gente. Com certeza. Só que a gente também precisa entender que a gente precisa ter uma boa, uma informação baseado cientificamente, para ter transmitir um conhecimento bom, de Com confiança, e certeza. também saber se comunicar, conversar para fazer com que aquele paciente entenda o que você fala. Com cer Mas eu acho que isso sim, e não faz a gente menos ou mais médico não. Eu acho que sim, hoje é onde, se posicionar, falar e ensinar, numa rede social, eu acho que quando a gente transborda o nosso conhecimento, não só do consultório, para falar para outras pessoas, eu acho que isso é é muito bom. É muito bonito você pensar que hoje, né, se você usar o digital para o lado bom, você tem a oportunidade de atingir, por exemplo, uma paciente, uma mulher do Piauí que pode estar te ouvindo falar sobre gestação de alto risco, por exemplo, ou sobre Exatamente. pré-eclâmpsia. Então, talvez ela não tivesse acesso àquela informação, mas porque você se propôs a conversar com outras pessoas, ela vai poder, por exemplo, às vezes ter um diagnóstico lá na cidade dela, ou talvez ela venha te procurar aqui, ou talvez comece com uma consulta online, depois venha para cá. Então, é muito maluco, assim, você pensar o poder da amplificação que o digital traz para quem tem um conhecimento de maneira responsável, né. Eu concordo com você. E a gente transmitir um conhecimento, um bom Com conhecimento certeza, baseado em evidências, isso o paciente ganha, com né. A gente certeza. só tem que cuidar, porque muitos pacientes, eles chegam hoje no consultório e eles são questionadores, porque eles escutam muitas coisas nas redes sociais. Eu acho isso bom, porque eles vão questionar, cabe a gente saber Sim, responder e pelo menos conseguir com argumentar certeza. e ter aquela comunicação para eles entenderem. Então a gente tem que filtrar também o que a gente O vê na que é bom, internet. Isso. Mas eu acho que é importante a gente, como médico, saber o que transmitir, e saber como falar também. como transmitir, né. É. É muito engraçado isso até que você puxou, porque eu acredito que o perfil do paciente tenha mudado muito, Muito. né. Por exemplo, eu sou uma pessoa que faço ultrassom todo dia à tarde aqui, então eu vejo, sei lá, 25, 30 pessoas todo dia, eu sempre fico Uhum. conversando ali, e eu vejo que, por exemplo,
até quando eu estava na faculdade, assim, há uns 10 anos atrás, vejo que já mudou, no sentido, assim, de que os pacientes, eles vêm hoje com muito mais informação, né, você que faz consultório também, você deve perceber isso. Então, eles já vêm, por exemplo, putz, já pesquisei no Google, por Aham. exemplo, hoje fui fazer uma ultrassom cervical, estava com medo de ser linfoma, que tinha visto no Google, que estava preocupado, não sei o quê. Então é muito engraçado isso, você parar para refletir como que o médico tem que mudar também, né, de se adaptar a isso, no sentido de Exatamente. estar preparado para tirar as dúvidas que esse paciente vai trazer, né. Exatamente, eu acho isso. Ele vem questionando mais É, e você exatamente. precisa responder o que ele está te perguntando, né. Com certeza, com É certeza. isso aí. Até fica ele já chega com várias crenças Aham. ali no começo da consulta, né, não é aquela consulta que tá no 0 a 0 ali de Não, início, né, ele já vem com várias dúvidas, te várias bombardeia dores com ali. várias É. perguntas. E aí você vai ali desconstruindo isso. Isso aí. E até, Ana, para finalizar aqui, eu ia te perguntar se você olhando para sua trajetória, assim, hoje, ou talvez uma pessoa que está no final da faculdade ou está te olhando, assim, um profissional que já está estabelecido, já está aqui há alguns anos, você faria alguma coisa diferente? Assim, tem alguma coisa que você daria de dica para alguém que está, por exemplo, para decidir a especialidade? Então eu queria que você talvez deixasse alguma mensagem, assim, em relação à sua carreira, ou alguma dica mesmo para alguém que está olhando, assim, e fale: "Nossa, se ela errou nesse ponto, assim, eu posso tentar não errar, sabe, se eu estiver ouvindo ela agora." É interessante essa pergunta, porque a gente sabe que hoje a gente é o que a gente é pelas construções Sim, das com nossas certeza. falhas, né. Boas A e gente ruins, né. errou tentando acertar, mas a Com gente vai certeza. construindo a nossa reputação, o nosso profissional, durante tudo isso. Mas eu acho que tem 2 coisas, é muito cuidado, a gente precisa ter muito cuidado na área que a gente vai se formar, a gente precisa primeiro entender o dia a dia de cada paciente. As especialidades, elas encantam a gente, mas a gente precisa entender o que que aquele profissional vai fazer todos os dias. Com Se ele vai ficar certeza, sentado num consultório ou se ele vai ficar em pé no centro cirúrgico, e é isso que é importante você decidir, é um momento decisivo com agora, né, certeza. ali na faculdade. Porque é o que você vai fazer o resto da sua vida, né. Eu amo o que eu faço, eu demorei um tempo para descobrir o que eu Realmente queria, gostar. realmente que eu gostasse. Eu fiquei 2 anos trabalhando e comecei a trabalhar com gestante, eu descobri: "Não, é isso mesmo que eu quero e é isso que eu quero para minha vida". Eu não me arrependo de nada, graças a Deus, faria tudo de novo, faria GO novamente, mas o que talvez eu tomaria mais cuidado era conseguir equilibrar a minha vida profissional e pessoal, Uhum, que eu acho que uhum. é o que todo médico hoje sofre com Sim, isso, sim, né. sim. Mas eu acho que talvez levasse mais a sério, porque a gente acaba priorizando muito nosso trabalho, porque as emergências vão chamando a Uhum, gente, né. uhum. Mas a gente saber cuidar de quem está em casa também, a gente precisa saber que é nossa Com prioridade. certeza, O com marido, certeza. os Filhos, né. filhos, os pais, tanto que eu vim para cá para ficar perto do meu esposo e dos Uhum. meus pais, né, aí veio agora a Julinha, e a gente precisa então priorizar quem está em casa, mas a gente tem que ter um equilíbrio, né. Com certeza. Eu acredito que seja então falar não, né, para aquilo que realmente não é importante para você, e talvez pensando assim no que você falou, não ter pressa para decidir se você sente que às vezes não é a hora, né. Por exemplo, talvez o fato de você ter trabalhado 2 anos na sua vida tenha te amadurecido, tenha te feito refletir, e aí falar: "Não, realmente agora é a hora de eu fazer GO", eu decidi fazer GO. Então assim, às vezes a gente tem aquela ânsia, né, eu pelo menos, assim, eu acho muito bom, mas perigoso também, eu fiz as coisas na minha vida muito rápido, assim, eu saí do terceirão, aí fui pra faculdade fui direto pra residência fiz R4 vim pra cá. Então assim, poucas vezes eu parei, assim, anos, né, o único momento que eu parei foi depois que eu fiz R4, aí minha noiva morava em São Paulo, eu fiquei lá 9 meses trabalhando, esperando ela voltar. Então foi onde eu refleti mesmo: "Nossa, realmente, será que eu quero ir pra Umuarama?" Eu falei: "Não, realmente, Umuarama, meu pai tá lá, minha família tá lá, eu vou voltar." Mas acredito que seja uma mensagem legal da gente refletir, de você não ter pressa pra decidir, né, porque às vezes na pressa você vai ali querendo tomar uma decisão rápida, você acaba depois podendo se arrepender, Por né. exemplo, a minha irmã, ela está decidida de que ela não quer trabalhar e que ela Aham. quer Fazer a fazer residência. residência. A minha irmã é muito objetiva. Eu Aham. sempre tive mais: "Ai, meu Deus, o que que eu faço? O que eu faço?". Então, Uhum. assim, cada um tem a sua forma, né. Eu acho que, eh, essa paciência que a gente tem que ter vai requer de cada um, da Uhum. personalidade de cada um, só que é uma decisão muito importante, né. Com certeza. Ali é a decisão que a gente tem, mas é isso, depende muito de cada um. A minha irmã quer emendar, não quer trabalhar, quer fazer a Sim, sim, residência dela. sim. Eu falei que eu não vou me E tá responsabilizar tudo pelas certo. áreas porque eu não vou influenciar ela, ela vai decidir sozinha. Ela queria uma área cirúrgica, ela sempre quis área Aham. cirúrgica,
E aí agora ela me ligou falando que quer fazer ginecologia obstetrícia. Eu falei: "Não quero Ah, me que sentir legal. responsável por isso, hein". Você tenha calma, respira, decide, e aí se for isso eu vou te apoiar. Ah, que legal, não sabia disso não. Hoje que eu quisesse outra coisa. Ela queria Não. otorrino. Aham. Foi fazer o estágio dela, ligou, falou: "Não é isso que eu quero Aí fono". andou. Falei: "Então Que bora". legal. Não, que legal, não sabia não. Não, mano, então pra finalizar eu queria te agradecer de coração, assim, eu sempre fico, honrado em receber pessoas aqui, porque é uma oportunidade de eu conhecer melhor a pessoa, sabe. Então eu já te admirava muito profissionalmente, muito como pessoa, então eu queria te agradecer de coração por ter tirado esse tempo pra vir aqui, bater esse papo gostoso, descontraído, e no que eu puder continuar te ajudando aí, tô totalmente à disposição. Eu que agradeço o convite, eu amei estar aqui. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar, mas eu acho que eu fiquei Não, que muito à isso, foi vontade. ótimo, Foi foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigada pelo convite, não, tá? que E eu isso. também me deixo à disposição para sempre que você precisar. Não, Você tem meu obrigado. contato, Com você certeza, e pode eu contar eu comigo. sempre mando mensagem aí pra te incomodar, Eu enfim, não, não me incomoda enfim. jamais, eu que às vezes me Nada, que isso. incomodo. Não, não, o que eu puder ajudar, tô por aí. E aí, por fim, eu queria só deixar uma última mensagem pra quem assistir, puder se inscrever no canal, a gente sempre vai postando os episódios, postando os cortes pra você que é médico, pra você que é estudante de medicina, esse é um espaço aí totalmente aberto para que você se sinta totalmente à vontade.